Muito boa noite a todos aqueles que estão a assistir ao programa Basta Crer, são muito bem-vindos. É um programa da autoria do apóstolo Jorge Tadeu e nós hoje vamos ter o apóstolo aqui, dentro em breve. Ele vai partilhar uma palavra de fé connosco e no final vai orar pelos nossos pedidos, pelos vossos pedidos de oração que nos chegam através deste número. O que é que podemos fazer com este número, Pastor Ricardo? O número do WhatsApp serve exatamente para fazer pedidos de oração, mas também para partilhar connosco as suas fotografias ou os seus testemunhos também, porque de certeza que já experienciou qualquer coisa com Deus. Se ainda não o fez, saiba que essa é a vontade de Deus, é que você tenha uma experiência com Ele, e por isso também este programa está aqui para ensinar-lhe a palavra de Deus, como o Bispo Pedro ainda agora falou, através do apóstolo Jorge Tadeu, da Bispa Cristel também, ministrando a palavra de Deus para o ajudar em qualquer situação que você possa necessitar. Eu aproveito também para anunciar, nós temos uma página que é o www.bastacrer.com, onde pode encontrar diversas informações, nomeadamente dos nossos programas de televisão, também as nossas moradas, testemunhos, consulta pastoral, canais de TV, editora e tantas outras coisas que nós temos nesta página do Basta Crer, que pode aceder através do www.bastacrer.com. Nós esta noite também temos fotografias vossas, de todos aqueles que nos assistem e que partilham connosco não só as vossas famílias, o lugar onde vivem, aquilo que comeram hoje, o vosso jantar, compartilham de um modo digital, como é óbvio, não compartilham fisicamente, que é uma pena. E vamos ver então essas fotografias. Antes de ver as fotografias, eu também peço a todos aqueles que por algum motivo ainda não estão a assistir numa igreja Maná, pela distância ou por qualquer outro motivo, ou porque estão em países como Marrocos, Iraque, sei lá, tantos outros, Malta, que nós vimos que vocês nos assistem na internet através desses países. Gostaríamos de conhecer quem está desse lado. Já conhecemos quem nos está a ver de Cuba e gostaríamos também, então, não me recordo agora o nome da jovem, mas que está a estudar em Cuba e que nos assiste através de lá, mas gostaríamos também de conhecer todos aqueles que, de um modo ou outro, ainda não frequentam uma igreja Maná, talvez pela distância. Gostaríamos de saber quem está desse lado pode enviar a sua fotografia também. Passamos agora, então, às fotografias que fizeram-nos chegar hoje. Então, quem é que temos aqui, Pastor Ricardo? E temos, creio que, regional de Coimbra, e foram os batismos, aqui possivelmente aquilo que antecedeu isto mesmo que nós estamos a ver agora, uma breve, nós fazemos sempre uma breve reunião, digamos assim, a palavra e ministramos com louvor, e aqui já estamos a ver então imagens dos nossos irmãos que foram batizados na regional de Coimbra. Muita gente, exatamente, podemos continuar a ver essas imagens. Aqui já é um encontro regional jovem de Coimbra. Exato. Nós, por vezes, quem nos está a ver lá em casa pode ficar um pouco confuso porque está a ver adultos a serem batizados e isso faz confusão porque, em geral, as pessoas são batizadas quando são bebés, né? Nos primeiros meses de vida, antes de fazer um ano de idade, em geral, é que são batizadas. Porquê é que nós só batizamos adultos, Ricardo? É uma pergunta interessante, mas é altamente bíblica. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Ora, um bebê ele não consegue crer em nada, a não ser quando ele chora, ter lá a mãe para o ajudar, ou o pai, ou seja, quem for. E é preciso ser feito, é um ato consciente da decisão que a pessoa está a tomar na sua vida em seguir a Cristo, e o batismo é mais uma vez, não é uma consequência, mas é algo que mostra a decisão da pessoa. Exatamente. Não é? Sim, o batismo carece de arrependimento, não é? A pessoa tem de se arrepender e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e, portanto, é uma decisão consciente, é um modo de vida, e não faz sentido uma criança ser batizada porque ele não tem consciência nem do pecado, nem do modo de vida que quer ter com Deus ou não. E, portanto, só quanto o jovem, em geral nós a partir dos 12, 13, 14 anos, mais ou menos nessa faixa etária, já permitimos que aquele jovem seja batizado, porque aí ele já sabe o que é o batismo, o que é que aquilo significa, qual é a importância daquele ato, então só a partir dessa altura é batizado. Eu só estou a explicar isso porque, por vezes, as pessoas ficam confusas. Então, mas eles já com aquela idade é que se vão batizar? Então, mas já não foram batizados? E é por esse motivo. Nós não batizamos crianças, batizamos adultos e o batismo não é um ato religioso, é um ato de fé, de
consciência e de fé, não é um ato religioso. A pessoa não se batiza porque o meu pai também já se estava batizado, a minha mãe também já se tinha batizado e, portanto, também me batizaram. Não é esse o propósito do batismo. E se me permite, Bispo, o próprio Claro. Jesus, não é? Ele foi batizado com 30 anos. Terá sido por alguma razão. Exatamente. Se nós dizemos que somos discípulos, E seguidores de Jesus Cristo... foi em tudo o nosso exemplo. Exatamente. Então é mais uma demonstração de que Jesus não quer que nós, ou Deus não quer que nós façamos as coisas apenas por fazer ou obrigados a nada. Pelo contrário, de forma consciente. Vamos continuar então a ver as nossas fotografias, as fotografias que nos chegaram até nós. Temos aqui uma jovem. Sim, é a Lídia de Angola, Luanda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Um bom propósito. Sem Tem umas dúvida estrelas muito bonitas no cabelo. Temos agora uma visita frequente aqui ao Basta Querer, que é o pastor Jean, espero não estar a dizer mal o nome, e o Miguel, que vêm de onde? Pontal, Brasil. Pontal, Brasil. E agora sim, uma sobremesa, o bolo de banana de um grupo familiar da Almada, Atos 2,42, enviado por Lucília. Bem antes do almoço, não é? Gosta de bolo de banana? Ou do jantar, no caso. Se gosta. Será? Pois, eles comem quando quiserem, se antes ou depois. Não sei se gosto porque nunca provei bolo de banana. Nunca. Mais uma fotografia, agora vem de onde? São Tomé e Príncipe. Bom dia, enviou esta foto para o programa Basta Querer, assistindo à repetição do programa Basta Querer no trabalho. Daniel Neto. São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. Um grande abraço para o Daniel. Não sei se é bom ele estar a assistir, o patrão saber que ele está a assistir ao Basta Querer no trabalho, mas seja tudo pelo melhor, Daniel. Ora, e agora, diga lá, quem é que um nós beijinho temos a toda aqui? a liderança, um abraço a todos, também a todos os músicos, técnicos, colaboradores deste fantástico programa. João Pedro de Braga. Este o Bispo deve conhecer. Conheço. É o João Pedro, um beijinho para o João Pedro e para os pais, para o Pedro e para o João. Ele faz a junção dos dois nomes, João Pedro. João Pedro. Que é muito parecido com o avô. Eu sei que vou ter problemas com a avó materna, mas de facto ele é muito parecido com o avô. Também se calhar vou ter problemas com a mãe, mas também não há problema nenhum, porque depois andamos todos em amor e perdoamos uns aos outros. Boa noite, mais um louvor e adoração e de seguida mais um Basta Querer na companhia de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Cumprimentos de José Martins, da Igreja de Alcoitão. E já está preparado ali também com os livros. Com os livros todos, Campo de Batalha, Comunhão com Deus, Cura Divina. Uma mini editora. Grande abraço para o José Martins de Alcoitão. E temos aqui também uma presença já muito assídua, não é? Exatamente, e muito conhecida, da Curiacos Editora, do Wino Barbosa. Ele tem músicas... Sim, na Curiacos Music. Exatamente. Curiacos Music. Boa noite, Apóstolo e Bispo, e todos os convidados especiais que estão no programa Basta Querer. Este é o irmão de Santo Tomé e Príncipe da Convenção 2020 no Tujal. Um grande abraço do Lino e o irmão Sidério. Bom programa. O irmão chama-se Sildério, talvez. Ok. Já estávamos a batizar também o irmão agora. Mesmo sem águas, batizamos a mesma. Grande abraço a Sildério e a todos os irmãos de Santo Tomé e Príncipe que estão a assistir ao programa Basta Querer, Lino Barbosa. Passamos então aqui para uma mesa com uma salada, que é muito bom para quem faz dieta, e eu gosto daquelas saladas porque tem nozes e tudo. Nozes, sim. Boa noite, Apóstolo, Bispa, Cristo e todos os bispos. Segue uma foto de um belo almoço aqui, Monte, uma bela salada com queijo e nozes, beijinhos. Susana e São Bailote, Vila Nova de Mil Fontes. Também estão sempre ligados. Também estão sempre ligados ao Basta Querer e sempre a participar com estas fotografias. E a seguir, quem é que temos, pastor? Eu e o meu bispo, diretamente do Pinhal Novo para o mundo. Obrigado, Bispo Rafael, tens sido uma grande bênção para mim. Manuel Paquete, de Almada. É verdade, um grande abraço para o Manuel Paquete e para a sua família. E agora temos aqui, boa noite, aqui vai uma foto tirada hoje do nosso grupo familiar de Inglaterra. E lá vamos nós pelo nome daqueles que eu vou chamar outra coisa qualquer, mas se isso acontecer, peço desde já desculpa aos irmãos. Bournemouth, um abraço para o apóstolo e a bispa Cristão e para todos os bispos, toda a equipa do Basta Querer, Fátima Jesus de Londres, United Kingdom, não é de Londres? Exatamente. Desculpa. E a seguir do Brasil. De seguida, passeio em família com os missionários Watson e Tawan, pastor Jean, regional Ribeirão Preto, pastor Jean, Brasil. Brasil, um grande abraço para eles. Grande abraço também. É a segunda hoje, não é? É a segunda, é verdade.
Boa noite. Reunião Encontro com Deus, dia 4/10, Igreja da Arapiraca, Brasil, Nordeste. Abraço de Wilker e Mércia e equipe. Também é do Brasil? Também é do Brasil. Um grande abraço Estão on fire. Assim é que é. On fire, é On verdade. fire. Seguimos aqui para Temos mais uma e agora... bacalhau com natas. Boa noite, amada família em Cristo. Um bacalhau com natas para fortalecer o corpo e deixar o espírito alimentar-se com o programa. Um abraço a todos. Paula de Manchester. Um abraço também para a Paula. Muito obrigado. Olhe, pelo menos pela fotografia, tem um ótimo aspecto. Exatamente, tem muito bom aspecto, este bacalhau com natas. E saímos do bacalhau com natas e vamos agora para um tema que é o relógio de oração. Neste momento, nós estamos a levantar um relógio de oração mundial. E o que é que pode-nos dizer sobre o relógio de oração, Ricardo? Sim, o relógio de oração, na verdade, ele tem o propósito de levantar e erguer a família de Cristo, não é? O exército de Deus para a batalha. Nós sabemos que o mundo espiritual ele existe e é muito importante nós agirmos no mundo do espírito, porque a nossa luta não é carnal, já a Bíblia fala isso, mas ela é espiritual. Então, com este relógio de oração, o que é que se pretende? Pretende-se nós nos lembrarmos destas 4 forças, e até tem exatamente este tema, destas 4 forças, que são elas Jesus, não é? É também a Igreja, e depois, claro, o diabo e o mundo. E nós sabemos que, se por um lado, nós sabemos que Jesus venceu e tornou a Igreja mais que vencedora, aqueles que seguem a Cristo, por outro lado, também sabemos que temos uma oposição. Por isso é que precisamos de ir para a batalha, que é o diabo, e toda a influência que ele tem sobre este mundo. Então, é muito importante. E com isto também, se me permite, eu vou pegar aqui neste livro Guerra Espiritual, e de dia 1 a dia 18 do presente mês, de outubro, nós todos podemos fazer a nossa inscrição através do site www.bastacrer.com. Lá terá um ícone que diz relógio de oração e você pode fazer a sua inscrição. Não só a sua inscrição, como também se ir preparando. E essa preparação requer o quê? Você estudar este livro, Guerra Espiritual, para que quando for para a batalha saiba precisamente o que é que está a fazer. Estes livros encontram-se aqui também na página do Basta Crer, se escolher editora, aqui editora, está a ver? Nós entraremos na editora Curiacos, eu não vou aqui à procura do livro, escolho o país, e vai encontrar estes livros que o pastor Ricardo está a falar em formato digital. E, portanto, poderá adquiri-los através então da página aqui da editora Curiacos. Em relação ao relógio de oração, a mesma coisa, entrando na página do Basta Crer, se quiser se inscrever, mesmo aquelas pessoas que ainda não vão à Igreja Maná, podem se inscrever no relógio de oração e acompanhar este relógio de oração, orando pelos assuntos que estão no livro e preparando-se também com este livro Guerra Espiritual. No fim da página do Basta Crer encontra aqui um íconezinho que diz relógio de oração. E temos aqui o relógio de oração, explica aqui brevemente o que nós falámos há pouco e pode se inscrever com o seu nome, e-mail, Nação, Portugal, e é só depois clicar aqui no enviar e nós recebemos a sua inscrição para o relógio de oração. Ele está aberto a qualquer pessoa que queira participar e portanto, és muito bem-vindo em participar nesta atividade, certamente dará muitos frutos. Nós temos um spot que vamos passar já de seguida sobre o relógio de oração. Relógio Mundial de Oração. Há 4 forças no universo: Jesus, Igreja, o mundo e o diabo. Uma igreja com Jesus vence o mundo e o diabo. Juntos somos mais fortes. Participe no Relógio Mundial de Oração. As inscrições serão de 1 a 18 de outubro através do site bastacrer.com. Prepare-se estudando o livro Guerra Espiritual. Primeiro passo: faça a sua inscrição no site bastacrer.com. Segundo passo: de segunda a sexta-feira, ore em casa utilizando o livro Relógio de Oração. Terceiro passo: aos sábados, vamos orar juntos na igreja local usando o livro Relógio de Oração. Veja o horário com o seu pastor. E de 19 a 31 de outubro estaremos juntos no Relógio de Oração.
Mais informações e instruções no site www.bastacrer.com. E assim, pode se inscrever, como viu, no Relógio de Oração, na página do Basta Crer, cá em baixo, entra na página e pode se inscrever. Já de seguida, nós vamos partilhar consigo o testemunho de uma série de pessoas que tiveram um encontro real com Jesus, que no meio de um problema tiveram uma porta aberta, o caminho se abriu e eles puderam atravessar esse caminho e ter vitória na sua vida. Mas antes disso, vamos ouvir então aqui uma música para depois partilharmos esses testemunhos convosco. Por muitos caminhos eu andei, pensando qual deles era o melhor. Solidão foi o que eu encontrei, em busca de um verdadeiro amor. Amor como este não há igual, o mundo não pode oferecer. É mais forte que qualquer ideal. Deus é amor, é só receber. Só o amor, só o amor, só o amor de Jesus. Só o amor, só o amor de Jesus. Só o amor, só o amor, só o amor, só o amor de Jesus. Só o amor, só o amor de Jesus. Agora que Ele me encontrou, estou nos braços do mais forte. Não tenho medo do futuro, não tenho medo nem sequer da morte. Nada de mal me pode tocar, em todas as coisas sou mais que vencedor. Tenho sempre quem me defenda, estou nos braços do meu Senhor. Só o amor, só o amor, só o amor de Jesus. Só o amor, só o amor de Jesus. Só o amor, só o amor, só o amor, só o amor de Jesus. Só o amor, só o amor de Jesus. Só o amor. Só o amor. Só o amor. É verdade, só o amor de Jesus é que pode nos livrar de todos os nossos pecados, de todos os nossos problemas. Ele é fiel, Ele veio para morrer por ti e por mim e Ele nunca nos deixa, jamais nos abandona. Nós temos aqui um testemunho que eu vou pedir depois ao pastor Ricardo para nos ler, que é do Manuel Espírito Santo da Igreja de Alvalade. Por acaso é da igreja onde o pastor está a pastorear. E que aconteceu exatamente isso. O amor de Jesus, a fé em Jesus Cristo abriu um caminho onde não havia caminho e transformou uma situação desesperada numa situação de sucesso, de vitória, onde tudo mudou para melhor, não é verdade? É verdade. Então, o testemunho é extenso, mas é realmente muito, muito interessante como Deus faz as coisas. E diz assim: fui despedido injustamente. O diabo usou-se do meu ex-patrão para me testar. Todos os meus colegas lamentaram o acontecido e me aconselharam a prestar queixa às entidades competentes, tendo em conta que fui um trabalhador exemplar e competente. Disse aos meus colegas que não ia prestar queixa porque por vezes somos humilhados pelos homens, mas Deus vem para nos exaltar. Deixei claro que estava seguro e que o melhor, estava para vir. Fiquei em casa neste tempo sem me preocupar, pois tinha fé que o melhor estava por vir. Certo dia levantei-me, preparei o meu currículo e disse à minha esposa que eu iria sair e conhecer um novo patrão. Ela perguntou-me se eu já tinha entrado em contacto com algum. Então falei que Deus já me preparou um novo emprego.
diz ele aqui, como um sonho. Eu saí, fui ao metro, tinha em mente descer numa paragem, esqueci-me e saí noutra. Fui andando sem direção e encontrei um senhor sentado dentro da sua viatura, em frente a uma empresa, e presumi que seria um dos responsáveis. Apresentei-me a ele e perguntei se precisava de algum profissional do meu ramo. Ele respondeu-me, se és bom, vem amanhã trabalhar, porque eu preciso. Agora estou a trabalhar em melhores condições, com melhor salário e sou respeitado. Tenho 1000 motivos para agradecer a Deus pelos muitos milagres e bênçãos que tenho recebido. É verdade, este testemunho é muito interessante, porque aqui o Manel do Espírito Santo, ele é despedido injustamente, e aqui, injustamente, era um bom funcionário, estava ali a acontecer uma situação que não estava bem, e ele reconheceu, a minha luta não é contra a carne nem o sangue. Ele podia ter ficado ofendido, ressentido, os colegas dele todos também estavam chateados com aquilo, poderiam ter feito ali uma festa, pastor, não é? Todos a dizer, tu tens de fazer isto, faz isto ao homem, retalia. Certamente foi o que aconteceu. Se fosse comigo, de certeza que não era assim, ele fazia e acontecia e por aí fora. O que era uma grande tentação para ele entrar nesse caminho. E nesse caminho, ele provavelmente hoje estava sem emprego, estava amargurado com a vida, chateado até com Deus, chateado com todas as pessoas que o rodeavam, porque isso é a história de muita gente. Sim. Quanto a alguma coisa, sobretudo, e aqui um aviso aos crentes, um aviso à navegação aos crentes. Por vezes nós, crentes, pensamos que, ok, nos convertemos e agora não pode acontecer nada de diferente, tem tudo que correr de 100%. Porque se não corre 100%, eu fico chateado com Deus, amo Deus. Ora, isso não é bíblico, não tem nada a ver com a Bíblia e não tem nada a ver com a vida. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A Bíblia também diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. E, portanto, nesta terra, no céu, tu não vais precisar de fé, mas nesta terra tu vais precisar de fé. E o crente que vai vencer o mundo e vai vencer no mundo é aquele que usa de fé. Por isso é que é muito importante tu estares a ouvir estas lições que o apóstolo está a dar, porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tu só vais ter sucesso com fé. Não é por amoar, não é por ficar chateado, não é por fazer birra, não é por te sentires um coitadinho, não é por teres muitas pessoas a dizer que tu és um injustiçado, que de facto tens azar na vida, que tudo corre mal, que isso não vai resolver o teu problema, só vai aumentar cada vez mais e mais o teu problema. E aqui o Manel percebeu isso e em vez de fazer uma festa do coitadinho, ai de mim, olha o que é que me aconteceu, em vez de investir contra essa capa vermelha que era o patrão, ele percebeu que as nossas armas são poderosas em Deus, não são carnais, mas espirituais. E ele decidiu não retaliar, andar em amor, provavelmente ele não diz aqui, mas pelo contexto da carta, percebe-se que ele não andou em guerrinhas, em contendas, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Descansou em Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, Salmo 34, e Ele tudo fará. Ele entregou a situação a Deus. Na verdade, muitas vezes nós ministramos ao domingo e à sexta-feira com este tipo de oração, que é, nós entregamos uma situação qualquer aos pés da cruz. E a partir desse momento, entregamos esse problema a Jesus e Ele é que vai abrir as portas, Ele é que vai fazer as coisas acontecer. Dá-me tudo a indicar que Ele fez isso, Ele entregou a situação a Deus, a mulher estava preocupada, ela disse, não há problema, Deus tem uma coisa melhor para mim. Falou fé, respondeu com fé à situação, não foi com desespero, não foi com mágoa, mas foi com fé. E o que é que aconteceu? Um dia ele levantou-se e disse, é hoje o meu dia, é hoje que eu vou ter um emprego novo. Também é fé. Sim, o que leva a crer que inclusive ele certamente estaria ligado a ouvir a palavra, a encher o coração, não é? Porque fé só vem dessa não vinha, forma, não é? Senão ele não tinha essa atitude. Não é? Se a pessoa é despedida, está num momento difícil da vida, das duas uma, ou é maluco, ou então, claro que a nossa cabeça fala e diz, estás tramada, então, estás sem emprego, como é que vais pagar as contas, não é? Então, ele, para manter esta atitude de fé, de certeza que ele estaria ligado à palavra, através do programa Basta Querer, através do grupo familiar, ainda à igreja. E ele sai naquele dia com fé que Deus tinha um emprego para ele naquele dia. Ele sai. E parece uma coisa de loucos, não é? Há aqui uma coisa importante que eu gostei deste testemunho, que por vezes eu utilizo no aconselhamento. Porque fé não é só acreditar. A gente acredita, até medita, até tem fé, mas não age. E fé
é liberta por eu falar, que foi o que ele fez. Ele sempre falou a solução, não falou o desespero, não falou o problema. Ele falou a solução e agiu. Se ele não tivesse agido e tivesse à espera que alguma coisa acontecesse ou ele fosse bater à porta, provavelmente ele ainda estaria no mesmo sítio. E isto é um aviso para todos os crentes. Fé tem a ver com a ação, agir, acreditar, falar e agir. Porque eu posso ter toda a fé do mundo. Uma bateria tem a energia que tem, os amperes que tem, que aquela bateria tem, não é? Imagina uma bateria de um telemóvel, não é? Tem a capacidade de pôr este telemóvel a funcionar. Mas se eu não a ligar no telemóvel, ela não vai fazer absolutamente nada. Portanto, eu posso ter toda a fé do mundo. Vamos falar assim, só a título de exemplo. Tenho essa energia toda dentro de mim. Se eu não falar isso e não agir, não vai acontecer. Independentemente dos anos de crente que eu tenho, independentemente do título que eu tenho, porque Deus não é respeitador de homens. O que Deus faz, a Bíblia diz isso, o que Deus faz Deus é fiel à sua palavra. E a palavra de Deus funciona sempre. Ela nunca volta vazia, ela faz sempre aquilo para o qual foi enviada. E o entendimento dessas verdades muda a vida de uma pessoa. Foi o que ele fez, saiu e encontrou uma solução, um emprego melhor. No caso, foi um emprego melhor. Uma das coisas que eu quero falar nesta noite, a todos aqueles que estão-nos a ver e a ouvir, é o seguinte. Algo importante para nós adquirirmos fé é o grupo familiar. O grupo familiar é uma reunião que nós damos em casa a meio de semana, na casa dos irmãos. Hoje em dia, por causa da situação que se vive no mundo, alguns deles são feitos virtualmente, através da internet. E no grupo familiar nós aprendemos a vencer e aprendemos as doutrinas rudimentares de Cristo. Aprendemos a criar raízes na rocha que é Jesus. Porque isso é que nos dá sucesso. Muita gente vem à igreja à procura de um milagre. Por algum motivo, precisa de um milagre, porque está doente, porque está sem emprego, porque está a morrer, porque tem a família partida e precisa de um milagre. E eu gosto de milagres. E Jesus faz milagres. E, portanto, os milagres são para os dias de hoje, não é? Como eram no tempo do Evangelho, nos tempos de Jesus, no tempo dos apóstolos, os milagres continuam sempre aos dias de hoje. Mas um milagre é sempre uma solução temporária. Não é uma solução definitiva. O que é que parece confuso, não é? Eu vou dar um exemplo. O Jesus, um dos maiores milagres que está relatado na Bíblia foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou, certo? Uma solução temporária. Porque onde é que está hoje o Lázaro? Pois. Está onde? Está no México, Cancún, Lisboa? Não, o Lázaro acabou por morrer. Portanto, todo o milagre torna-se uma solução temporária. E o que a pessoa precisa é de mudar de vida e perceber a coisa mais importante, que é a salvação. Que é andar com Deus, viver com Deus. Há um livro que o nosso apóstolo fez, que chama-se exatamente isso, Andar com Deus, que está disponível na editora. Já indiquei como é que podem chegar até à nossa editora. Mas no grupo familiar é isso que nós ensinamos. Ensinamos a pessoa, o crente, a andar com Deus. E temos aqui o livro, a produtora fez-me chegar até a mim, é exatamente este livro que diz Andar com Deus. E é das coisas mais importantes que tu podes aprender na tua vida. A coisa mais importante que podes aprender na tua vida é amar a Deus e a andar com Deus. Porque é isso que muda as circunstâncias, muda o contexto da vida da pessoa. É mais do que ter um milagre, é mais do que ter uma resposta a uma emergência que a pessoa tem, está a ver? É mais que, isto aconteceu, safei-me, ainda bem, e está à espera de um problema mais à frente. Isto muda o contexto da nossa vida, muda a história da nossa vida a andar com Deus. E isto aprende-se no grupo familiar, a criar raízes profundas na palavra, a aprender a andar com Deus, a ter companhias que não dizem vai-te a ele, faz isto é uma injustiça, mas que te ensinam a responder em fé e de acordo com a palavra de Deus, porque a opinião de Deus é sempre a mais importante na nossa vida e funciona sempre, sempre.
Então, nós temos um pequeno spot que vamos passar, onde tu podes ver como é que podes dar a tua casa para um grupo familiar, para o caso de quereres entregar a tua casa para um grupo familiar. Não há nenhum grupo familiar perto de ti, não há nenhuma casa onde tu possas ir e, portanto, gostarias que fosse na tua casa esse grupo familiar. Então, poderás oferecer a tua casa durante um dia por semana, 2 horas, para ser ministrada a palavra de Deus. É importante dizer quando eu digo dar, porque há tantos entendimentos errados sobre isso. Dar a sua casa, já está, eu bem avisei, vais para a igreja, eles vão ficar-te com a casa. Não é isso que está-se a falar, não está-se a falar em doar a casa, nem nada disso. Estamos a falar em a pessoa ceder aquele espaço, a meio da semana, ou num dia da semana, durante um período de 2 horas, onde pode-se ministrar a palavra de Deus à pessoa, ao dono da casa, mas também aos seus vizinhos, aos seus amigos e aos seus familiares. Ou então, tu podes consultar no site Basta Querer, podes consultar uma lista de grupos familiares ou consultar a página onde estão as igrejas, onde tu podes obter as informações sobre os grupos familiares existentes. Vamos passar então o spot. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E é assim que esperamos por si num grupo familiar. Se ainda não vai em nenhum grupo familiar, não deixe de ir já nesta semana. Por acaso, hoje, terça e quarta-feira, aliás, hoje, terça e amanhã, quarta, são dias de grupo familiar e tu és muito bem-vindo, muito bem-vindo nesses grupos familiares. Por acaso, recebemos agora mesmo outro testemunho, também de Alvalade, pastor Ricardo, que tem tudo a ver com um grupo familiar. Vamos ver o que é que Sim, então diz esse testemunho. a Manuela Ferreira escreve-nos assim: estava cheio de dores nas costas, mas decidi ir ao grupo familiar e a líder orou. E fiquei curada instantaneamente, já consegue andar, fazer as lides da casa sem problemas. Andar não, já consegue fazer assim aqui as lides da casa sem problemas. É muito interessante porque, na verdade, o objetivo do grupo familiar nem é Não este. é orar. Não Sim. é orar, mas quando há uma situação premente e uma claro. emergência, lá está um líder Claro. que ele também sabe e ele está treinado para isso, para poder orar também pela pessoa. Sim, sim. Claro que o ideal é a pessoa fazer, como o próprio Bispo também há pouco disse, a pessoa ir à igreja, encher de fé, enfim, tudo Claro. isso. Mas se a pessoa está cheia de dores de costas, a gente não quer dizer, diz, olha, no espera domingo a até gente ora domingo, por si. Não? pois, seria um bocadinho estranho, não é? Orou, e a Bíblia diz para os sinais chegam àqueles que creem. Portanto, esta líder fez bem, a senhora estava com dores nas costas, ela orou por ela e ela ficou curada instantaneamente e já consegue fazer a lide de casa sem problema. Portanto, o quão importante é ir a um grupo familiar, porque tu lá vais aprender a vencer. Nós não deixamos de lembrar que no final deste programa o apóstolo também vai estar a orar pelos pedidos de oração. Se tu estás numa situação como esta senhora, com dores nas costas, com algum tipo de problema e não podes ir à igreja ou podendo, é hoje que tu determinaste que vais receber o teu milagre, que vais receber a resposta à tua oração. Então não deixes de enviar o teu pedido de oração através do número que passa aqui em rodapé, que é o mais 351 21 190 89 90. Envia o teu pedido de oração para nós e certamente o apóstolo irá no final orar por estes pedidos de oração. Antes de nós pedirmos uma música, não sei se temos mais algum testemunho, penso que não. Não, testemunhos não. Temos fotos ainda, podemos eventualmente ver, não é? Antes das... Não faz mal nenhum. Mas antes das fotos, eu também sei que muita gente precisa às vezes de uma consulta pastoral. Muita gente que está aí a ver-nos e a ouvir e que até nem vem à igreja, não tem acesso a uma igreja,
às vezes tem uma série de dúvidas que ficam por esclarecer. E dúvidas por esclarecer é um problema na cabeça das pessoas e empatam, não é? Empatam muito. Se tu tens dúvidas, se precisas de uma consulta pastoral, não deixes também de contatar através deste número de telefone, porque através deste número de telefone pode-se marcar uma consulta pastoral, até virtualmente, através de Skype ou de outro meio tecnológico, onde podes esclarecer as tuas dúvidas ou podes pedir uma consulta pastoral à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre esta situação da minha vida? E desta maneira tu podes ficar esclarecida. Agora, nós vamos terminar aqui esta primeira intervenção, para logo de seguida recebermos o nosso apóstolo, e vamos ficar com uma música que diz Eu já venci. E a seguir, certamente, todos nós que vamos ouvir a palavra do apóstolo e vamos receber a oração, vamos vencer esse assunto. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. E agora eu conheço o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. E Ele está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador, a raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço a verdade de Deus, e a verdade te libertará. Ele está contigo, Ele vive em ti, Ele jamais te abandonará. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador, a raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci. Então, olá a todos, boa noite e muito bem, aqui estamos nós para falar de fé. Hoje continuo aqui com o Bispo Pedro, a minha esposa já aí vai chegar, mas você pode telefonar para um desses números para pedir oração ou para enviar o seu testemunho ou pedir para marcar uma, como é que chama? Consulta pastoral. Uma consulta pastoral. Nós aqui vamos continuar a falar de fé e eu tenho um livro que é este, Há Poder em Suas Palavras. E como eu tenho dito, fé, quando nós estamos a falar de fé, a pessoa não pode apenas saber uma lei, porque se é só essa lei que ele sabe, então pronto, ele vai ter alguns resultados, mas são umas gotinhas. Quanto mais leis de Deus você souber, mais você vai vencer. O próprio Deus diz no Velho Testamento que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós estamos aqui para ensinar exatamente isso. Há uma lei cardinal que é a que Jesus anunciou em Marcos 4:26, que diz que tudo no reino dos céus funciona à semelhança do agricultor, tem uma semente, coisa pequena, parece que não vai dar coisa nenhuma, mas quando ela é semeada, ela começa a crescer e, passado algum tempo, é visível, sai da terra para fora e depois continua a crescer até dar fruto. E essa lei é a base de tudo. E é a base de tudo
no reino de Deus, no mundo, no meio dos que creem em Deus, dos que não creem em Deus, vai funcionar depois que Deus acabar com este cosmos, este planeta e todo o resto dos planetas, etc. Vai fazer uma coisa nova, vai continuar com esta lei. O próprio Deus vive com esta lei, então, quanto mais você souber sobre esta lei, mais resultados você vai ter. O seu dinheiro são sementes, as suas palavras são sementes, as suas atitudes são sementes, então é muito importante. É por isso que este livro explica o poder que há nas suas palavras. Mas antes de falar sobre isso, quero também falar de uma outra lei, que é a lei de servir a Deus. Às vezes as pessoas não têm a noção de quão importante é servir a Deus. Não têm a noção de como o servir a Deus faz toda a diferença nos resultados finais de uma pessoa. Estou até a falar, portanto, dos crentes mais fervorosos, daqueles que realmente amam a Deus, que querem servir a Deus, etc, etc. Mas, às vezes, o crente, como eu estava a dizer, pronto, está um bocadinho cansado, um bocadinho de preguiça aqui, acha que não é importante, vem com a conversa, eu não tenho chamada, porque eu não sou pastor, já faço o meu melhor, até dou um dinheiro para a casa de Deus, mas isso não é nada. Na verdade, todos somos chamados, porque Jesus disse, e vou pedir aqui ao bispo para ler, em Marcos 16, não é? Marcos 16:15. 16:15, e quando Jesus falou a todos os discípulos, e portanto não foi só alguns escolhidos, ide, não diz fica, não diz fica em casa, não faças nada. Então, vamos lá ouvir. Diz assim, Jesus falava e dizia, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E depois o que aconteceu? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Muito bem, é o caso que ouvimos agora do testemunho, não é? Exatamente. A pessoa estava aflita no grupo familiar, o líder orou e Deus confirmou a sua palavra. Não é a palavra do líder, não é a palavra da Igreja Maná, é a palavra de Deus falada por um crente. Bem, então, nós temos que entender que todos temos chamada de Deus. A verdade, até os que ainda não se entregaram a Deus, têm chamada. E por isso Jesus falou, quando falou acerca dos talentos, falou que havia 3 homens, mais um homem muito rico, o patrão, e que esse patrão distribuiu os seus dons, os seus bens por 3 pessoas. E deu 5 talentos, podia dizer 5 fábricas, 5 lojas, 5 restaurantes. Ao outro deu 2 e a um só deu 1, porque ele deu conforme aquilo que ele achava que cada um aguentava. Passado muito tempo veio para que lhe prestassem contas e os 2 primeiros tinham trabalhado e ganho outro tanto. E, portanto, o patrão, o chefe, disse, sim, senhora, servo bom e fiel sobre o pouco, foste fiel sobre o muito te colocarei. E é isso que Deus vai dizer a cada um de nós quando morrermos e formos prestar contas acerca daquilo que tivemos ao nosso dispor. Mas o último não quis saber disso para nada e usou o talento para ele próprio, para o mundo, para um patrão, como artista aí das coisas do mundo, tudo menos para Deus. E o patrão ficou muito aborrecido e Deus disse, este é um servo malvado que vai perder tudo e vai para o inferno. Porquê? Porque não usou o talento para aquilo que era devido ser usado. Então, estamos a ver que as coisas são muito sérias. E, todavia, quando uma pessoa decide servir a Deus, e decide servir a Deus, ajudar a obra de Deus, por amor, não é por obrigação, por amor à obra de Deus e por amor a Jesus,
ele vai ficar abençoado 100 vezes mais. E é disso que estou a falar. Você diz assim, então, mas como é que eu posso servir a Deus? De muitas maneiras. Primeiro é orar pelas pessoas. Nós temos um relógio de oração que vai entrar em vigor dentro de dias e você pode ir ao nosso site para se inscrever, começar a estudar, etc. E você pode orar em casa. E foi a minha primeira chamada. Você pode evangelizar, falar de Jesus aos seus amigos ou até aquela pessoa que está num autocarro ou que está numa loja ou assim, que está a chorar, desesperado, e você diz-lhe, eu tenho a solução, que é Jesus Cristo. Pode-lhe dar um livro, pode-lhe mostrar qual é o nosso canal, enfim, muita maneira que há de evangelizar. Mas também pode e deve dar a sua casa para que haja um grupo familiar na sua casa. Porquê? Porque, na verdade, a gente diz, é a minha casa. Bem, se fosse mesmo sua, quando você morresse, você levava a casa para o céu. Você não leva nem um cabelo. Não, nada é nosso. Estamos aqui por empréstimo. Deus concede que a gente use as coisas que, na verdade, são dele. Sempre foram e continuarão a ser. Então, nós estamos aqui apenas por um tempo e estamos a usufruir de coisas que não são nossas e podemos usar isso para o serviço de Deus. Agora, quando nós estávamos a falar, quando eu estava a falar há bocadinho acerca de ajudar Deus, ajudar a obra de Deus, ajudar o sonho de Deus, e que essa pessoa vai ser abençoada de 100 vezes tanto, isso está descrito em Marcos 10. E aí, você tem outra Bíblia? Tenho, sim. Então, use lá o outro, se faz favor. E isto vem em Marcos 10, 29, porque isto é uma história. Você diz assim, mas apóstolo, o que é que isto tem a ver com fé? Tem tudo. Porque você pode ser um campeão a acreditar nisto, e naquilo e naquilo outro, mas se não ajudar Deus, que é a nossa chamada, Deus não lhe vai dar grande coisa. E o autor das bênçãos é Deus. Está a ver? É isso que nós precisamos de compreender. Portanto, se nós adicionarmos às outras leis esta lei, então assim, nós vamos não só ir para o céu e viver para sempre com Deus, mas já neste planeta nós seremos mais que vencedores. E 1000 pode aqui à nossa esquerda, infelizmente, com o coronavírus, com falta de emprego, 10.000 à nossa direita, nós não seremos. Não é porque somos melhores, mas porque Deus é connosco, está contente connosco, se sente honrado, se sente amado, então Ele também providencia, não é? E não é com gotinhas. Na verdade, Deus nem está aí nesse negócio de apenas suprir as suas necessidades o mínimo possível, pronto, já chega. Não. O nosso Deus não é assim. Jesus disse, o diabo é que é assim, e vai para matar, roubar, destruir, mas eu vim para dar vida em abundância. O crente, independentemente do que se passa lá fora, se ele for fiel, servindo, ajudando a Deus, ele vai ver a sua vida sempre ficar melhor. Agora, dito isto, também é preciso ensinar o seguinte, que não é do sistema de Deus dar-lhe dinheiro na sua conta para você fazer o que quiser. Não. Deus supra as suas necessidades e põe-lhe a casa, põe-lhe comida, ou seja, Ele supra como Ele bem entender. O que é certo é que quem andar com Deus vai vencer não só os problemas que a gente está aí a ver, que realmente é muito difícil para as pessoas que não têm Jesus, mas a pessoa vai superar, vai subir na vida. Se tem um negócio, o negócio vai ficar melhor até que antes. Bem, vamos lá ouvir então, o que é que eu disse? Marcos 10, 29. Certo? Certo. Diz assim, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho,
que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Ok, então vamos lá aqui ver o seguinte. Jesus está aqui a dizer uma coisa e depois vamos, mais daqui a uns minutos ou assim, vamos ver mais para trás deste versículo bíblico, até com a história de um homem que era crente, um jovem que era rico e que pensava que Deus existia para fazer dele mais rico e para ele ser o dono do reino dele mesmo. A ver? Já vamos lá. Estamos aqui a ver, no versículo 29, que Jesus disse: olha, não há ninguém que deixe casa, pai, mãe, filhos, campos, quer dizer, campos é dinheiro, é propriedades, é sei lá o quê, a ver? Não há ninguém que faça isto por amor de mim e do Evangelho, por amor de Jesus e ao Evangelho. A motivação certa é esta. Não há ninguém que faça isso, a ver? Que troque ir servir a Deus e deixe a família, a ver? Que vai servir a Deus e que vai não sei para onde, e não fica para aí a chorar, que tinha dinheiro para comprar uma televisão ou uma máquina qualquer e diz: não, estou a ver que a igreja precisa de dinheiro, portanto eu vou dar para a casa de Deus. Não há ninguém que faça isso, não fique 100 vezes melhor. É o que Jesus disse. Porquê? Porque essa pessoa tem a motivação certa. Essa pessoa está sintonizada com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que nos leva a fazer isto. Muita gente que faz isto e fez isto no passado, nem sequer sabia esta lei que eu estou aqui a ensinar agora. Foi intrinsecamente, foi o Espírito que o guiou. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus sente vontade de ajudar a Deus. E não é por dinheiro, é por amor. Quer que outras pessoas também conheçam Jesus, principalmente aquelas então que vieram de um grande buraco, de uma doença terrível, de uma crise económica sem fim, etc. Essas pessoas normalmente não se esquecem e querem que os outros conheçam esse Jesus, querem que os filhos não larguem Deus, etc. Certo? Agora, isto é uma grande lei, é uma grande verdade, mas porquê que Jesus falou assim? Porque tudo começou quando um jovem rico veio com umas certas conversas. E vou pedir aqui ao bispo que leia a passagem e que depois explique. Então, em Marcos 10, 17, diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: porque me chamas bom, ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e traz um tesouro no céu, e vem e segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, este homem era um bom crente. Era aos olhos de toda a gente, aos olhos da sua igreja. É daqueles crentes que nunca falta a sexta ou domingo, vai ao grupo familiar, provavelmente até seria diácono. Tudo o que ele aprendia, ele fazia na Bíblia. Mas, provavelmente haveria qualquer coisa que não estaria bem. Cá dentro, no coração dele, ele sabia: há qualquer coisa que me falta. E foi ter com Jesus e perguntou: bom mestre, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus o amou. Parece estranho, não é? Jesus olhou para ele e disse assim: epá, este tipo é mesmo. Filma os dois. Então, eu tenho que estar mais alto. Aquele é que é grande. Jesus olhou para ele e deve ter pensado assim: epá, este tipo até é um bom rapaz. Exatamente.
Então eu vou ajudá-lo. Vou fazer dele alguém que vale a pena. Ele pensa que dinheiro é que é, tem prédios, mas ainda não está a entender onde é que estão as verdadeiras pérolas. Exatamente. Então, eu vou amá-lo, vou-lhe ensinar um grande segredo. Então, eu posso imaginar o jovem rico a pensar, Jesus agora vai dizer, tu realmente, mereces mais um carro, mais uma casa, mais dinheiro, mais aquilo. E Jesus vai e diz o contrário. Não, olha, larga tudo, larga tudo e segue-me. Era totalmente o oposto. Ele pensava, Jesus me vai dar dinheiro. Isso faz-me lembrar, quando Lessa Samuel veio a Portugal, eu não o conhecia. Então eu perguntei-lhe porque é que ele telefonou e queria me visitar. Ele disse, porque Deus me falou acerca de si. É? Sim, sim. Deus diz que vai usar-se de si, então eu tenho que vir ajudá-lo. E eu, Jorge Tadeu, na verdade pensei, como ele é americano, tem estações de televisão, tem barcos, tem rádios, e Jesus mandou-o vir ajudar para me dar dinheiro. Aleluia. Estava todo contente. E no dia seguinte e no outro ele não me dava dinheiro. Então eu atrevi-me e perguntei, então você disse que me ia ajudar, como é que você me vai ajudar? Ele disse-me que eu vou-te ajudar porque vou trazer barcos para ajudar o povo onde tu estás a ajudar, naquela altura em Angola, depois mais tarde foi em Moçambique também, e acima de tudo vou-te ensinar segredos. Eu pensei, vai ensinar segredos, mas depois que ele me ensinou os segredos, na verdade esses segredos valem mais que todo o dinheiro, porque ele contou histórias de grandes homens de Deus que depois falharam, o diabo fez com que eles tropeçassem, e ele disse-me os perigos, como é que a gente evita, etc. Então, ou seja, eu me identifico. Deus me amou e disse, vou ajudar aquele Jorge Tadeu. E enviou o homem, mas afinal não era para me dar dinheiro, é para me dar conselhos. Há muita gente, aposto, muito crente, que perde grandes bênçãos de Deus exatamente aqui, porque não reconhece Deus quando lhe aparece. Foi o que aconteceu provavelmente com o apóstolo. Deus apareceu-lhe através daquele homem de Deus, essa Samuel, de uma maneira que o apóstolo não imaginava, nem estava à espera, nem se calhar era que gostaria mais. E isso mudou tudo. Deu-lhe conselhos, deu-lhe indicações que seriam aquelas que provavelmente o apóstolo precisaria mais naquela altura. Exatamente. E muita gente, tal como os judeus, quando Jesus vem, não reconhecem Deus quando ele aparece, não o recebem da maneira que ele vem. Exatamente. Que foi um pouco o que aconteceu com este homem, com este jovem. Exatamente. Ele era crente, fazia Ele era tudo crente, certo. e tudo. Só que... Mas ele tinha um conceito do Evangelho que ainda hoje há muitos assim, não é? Sim, sim. Muita gente pensa desta maneira e fica ofendida com Deus, tal como ele ficou pesaroso, triste, porque Jesus não confirmou aqueles pensamentos que ele tinha. A maneira como Deus lhe apareceu não era a que ele estava à espera. Ele já tinha um plano, ele provavelmente estava à espera de um elogio e dizer, tu fazes tudo bem, então já fazes isso tudo, desde a tua mocidade guardaste isso tudo, estás salvo. E Jesus aparece-lhe de uma maneira que ele não estava à espera e tocou-lhe no sítio que lhe doía mais. Que era todos os bens que ele tinha. Há muita gente que as coisas que tem, na verdade, não são uma bênção, são um embaraço. Há muito crente que fica muito amarrado e orgulhoso com aquilo que tem, acha que aquilo é uma bênção e a todo o tempo muitas dessas coisas estão a puxar para o inferno. Eu conheço, ao longo desses anos, muita gente e com muitos deles falei atrevidamente e tinha confiança para dizer, essa casa que você tem é um embaraço, é uma amarra, você faz tudo para ter essa casa, mas depois disso não tem tempo para servir a Deus. É verdade. Tem que ir trabalhar horas extras para pagar a casa. É um embaraço. E, portanto, você, qualquer dia, até o que tem, fica sem. Porque é a história dos talentos, não é? Aquele que usou os seus talentos não para ajudar Deus, não para acrescentar ao reino, ao governo de Deus, para ganhar mais pessoas, mas para ele ganhar, ele está a usar os talentos que Deus deu para ele mesmo, para o seu reinado, que não é nada, não é? Ele vai até isso perder, desse Jesus. E eu vi muita gente assim. É o que Jesus disse aqui, este homem, apesar de ter todo este bom testemunho, acabou por perder a sua salvação. Porque o que Jesus acabou por dizer é quão difícil é para esta pessoa entrar no reino de Deus, porque ele confia mais nas riquezas. Ele anda atrás das riquezas, e não de Deus. Ele valoriza mais o dinheiro, a casa,
o carro, as joias, sei lá o que mais, do que valoriza a sua própria salvação, ou que, vamos até dizer isto, ou do que ele valoriza o facto de ter a honra de poder ajudar a Deus. Porque é uma honra ajudar a Deus. Deus não precisa de nós para nada. Ele podia fazer tudo sem nos ligar patavina. Quem é que somos nós para que Deus diga que eu vou precisar de ti? Então, ele não entendeu nada. Não foi? Sim, sim. Portanto, isto é uma lei tremendíssima. E ele ainda disse mais, para ver aqui a minha Bíblia. Portanto, ele ficou pesaroso porque tinha muitas coisas e julgava que o Evangelho é isso, mas não é. Aqui há uns bons anos atrás, nós estávamos no Brasil e até foi um pastor que ouviu falar de mim e veio com gangrena. E, portanto, o médico não lhe autorizou a vir, mas ele veio. Porque diz que, ao viajar, a situação da gangrena ia-se piorar rapidamente e que, portanto, ele teria que ficar, ou morria, ou tinha que ficar rapidamente sem uma perna. Mas ele veio e, na primeira reunião da nossa convenção, ainda era em Alvalade, ele ficou completamente curado. Depois veio-me dizer que queria que eu fosse para o Brasil e eu não estava nem aí. Para que é que eu vou para o Brasil? Tem lá tanta gente. Mas depois Deus disse-me que sim e eu fui. Você conheceu o homem? Sim. E depois, ele estava sempre no vermelho, devia toda a gente. Ensinei-lhe as coisas, depois ele juntou-se a nós, eu concordei. E a nossa igreja cresceu muito. Em pouco tempo, nós abrimos sei quantos grupos familiares. Nós fazíamos paradas de grupos familiares em várias cidades. Eu fui aqui e acolá. Muita gente se converteu, se transformaram em pastores, etc. Mas, a certa altura, eu começo a ver que eles começaram a ter aquilo que eu chamo doutrina da prosperidade. Os próprios pastores. Explique lá o que é isso. A doutrina da prosperidade na base, a pessoa vem a Deus só para lhe dar coisas. E o grau de espiritual do crente tem a ver com quantos carros ele tem, quantas casas ele tem, os bens materiais que ele tem. Portanto, é isso que ele leva para o céu para mostrar a Jesus o quanto ele ama as casas e os carros e tudo o que ele tem aqui nesta terra. É claro que isso é um evangelho falso, não é o evangelho de Jesus Cristo, porque o nosso nível de cristianismo ou de espiritualidade ou relacionamento com Deus, porque senão os craques do futebol e essa malta anda aí toda com meninas e em tudo que é sítio, eram os mais espirituais de todos, porque eles têm aviões, têm casas em todos os países, têm carros em todo lado. E os crentes, ao longo dos anos, porque viveram muito tempo pobres, enganados, pensando que temos de sofrer pobreza, etc., quando de repente comecei-lhes a ensinar que Deus nos quer prosperar, eles começaram a pensar assim, então eu vou prosperar. E por mais que eu dissesse, não, você nasceu para ajudar a Deus, eles ajudavam, mas estavam como este rapaz. Ajudavam, mas sempre na mira, Deus me vai dar uma casa, o meu reino. E então aconteceu o que está aqui, que Jesus falou acerca dos talentos. Aqueles que eram assim, um morreu cedo, o outro perdeu o filho, o outro ficou sem nada, e daí vai. Portanto, nós temos que saber as leis de Deus e dizer que, na verdade, nós nascemos para servir a Deus. E aquele que entender que servir a Deus é um privilégio e que traz mega bênçãos, esse vai ser, protegido por Deus. 2, vai receber bênçãos extraordinárias de Deus. 3, vão acontecer coisas fantásticas que não têm a ver com o mérito próprio, com aquilo que ele é capaz, mas tem a ver porque Deus está contente, vai-lhe dando coisas. E isto é um segredo gigante. Está a ver? E voltando aqui à história deste jovem que já fazia tudo, há crentes que já fazem tudo. Mas depois chega o mais novo e pimba, supera. E ele que faz tudo há tanto tempo não entende porquê. Está a ver? Foi o que Jesus disse no 31. Porém, muitos primeiros são derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Pois. Porque não é os anos de crente da pessoa, este jovem, desde a sua mocidade, era da igreja. Não é isso que determina. Portanto, aqui está uma lição muito grande para nós aprendermos. Quando nós falamos de fé e de finanças,
nós não podemos esquecer a lei de Deus, geral, que é a lei de semear para colher. E agora vamos aí, parece que é 2 Coríntios 8:9, se eu não estou a erro, ou 9:8. Qual é que é? 9:6, aquele que semeia muito. Sim, mas primeiro diz que 2 Coríntios, que é ele que morreu por nós. Quem é que estava aqui na assistência, os sabichões? 2 Coríntios 8:9, não é? Ele se fez pobre, porque Ele se nós, fez pela sua pobre. pobreza, enriquecêssemos. Então leia lá. Pois, eu sei o versículo de cor, mas não sei. 2 Coríntios 8:9. Está aqui. Já sabeis a graça do nosso Jesus Cristo. A graça é um favor que não merecemos. Sendo rico, claro, Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo que se vê e mais aqueles trilhões de estrelas, planetas, que nunca mais param de andar e crescer, foi tudo feito por Ele. Se fez pobre, para quê? Porquê é que Ele veio à terra na forma humana, que já isso é ser pobre? Porque é que ele não tinha nada? Fez pobre para quê? Para que em troca pela sua pobreza enriquecesse, prosperasse. A vontade de Deus é essa. Ele é o Deus El Shaddai, o Deus da grandeza. É o Deus do impossível. É o Deus que pega numa pessoa e faz dele uma potestade fantástica. Está a ver? Então, o que é necessário? Que a pessoa não ache que eu é que sou o campeão. Isto é um orgulho que não é nada bom. É uma pessoa que teme a Deus, não é ter medo, é ter o grande respeito. É uma pessoa que ama a Deus e ama tudo que é de Deus e é uma pessoa que quer ajudar Deus. Para que as outras pessoas conheçam este Deus maravilhoso, para que as outras pessoas sejam curadas, sejam salvas, vão viver para sempre, etc, etc. Então, Jesus, quando diz aqui que, sendo rico, se fez pobre, lá na cruz, cravou a nossa pobreza, dificuldades, para que em troca enriquecesseis, é mesmo verdade. Deus não quer pobreza. Deus quer pessoas ricas, mesmo, com dinheiro, com propriedades, com muitos bens, numa posição social do topo. É isso mesmo que está aqui na Bíblia. E se você for ler o meu livro, por exemplo, de finanças, acerca de finanças, já está aí, você vai ver histórias da Bíblia, onde foi isso que Deus fez a muitos servos de Deus. Muitos. Está aqui. Agora, muita gente hoje, quando ouve eu ou alguém falar assim, fica logo a fazer lim, 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 lim. Epá, eu vou lá à igreja, pá. E Deus vai ter que me dar dinheiro. Está a ver? Ou então, vou lá à igreja, esta igreja é rica, está a ver? Olha-me só as instalações que eles têm, o equipamento de som, eles têm televisão. Epá! Eu vou lá e eles me vão dar dinheiro. Está a ver? E chegando à igreja, ficam apasmaçadas, como este homem. Afinal, a gente está lá na igreja e diz, não, tu é que vais trazer dízimos ofertas para a casa de Deus. Então, mas afinal vão-me dar dinheiro ou é que ainda tem que dar dinheiro a esta gente? É engraçado como eles pensam. Yeah. Porque as pessoas estudam acerca de engenharia, estudam acerca dos vírus, estudam acerca de medicina, mas acerca de Deus não é preciso. Deus é um bananas, tanto faz. Só que não é verdade. Deus é o cientista dos cientistas, é o Senhor dos senhores. E as leis deles não mudam porque Deus não muda. Ele não recebe instruções de ninguém. Escusa dizer, Deus, faz assim, vai ali e tal, fala ao meu patrão para me aumentar. Deus não dá ouvidos. Ele é que dá ordens. Então, Deus ensina, e o próprio Jesus ensinou, que na área financeira você precisa de semear para colher. Porque na área financeira ela funciona também de acordo com Marcos 4:26. Tudo no reino de Deus, é tudo é finanças, tudo funciona à base de sementes.
O que eu semear, vou colher. Se eu não gosto daquilo que estou a colher, isso é outra. Quando o meu professor na escola bíblica disse, você não gosta daquilo que a sua vida trouxe até agora, então você tem que trocar de sementes. Eu pensei, este homem é parvo, quem é que ele pensa que é? Ele não me conhece, está a dizer que eu é que sou o culpado. Afinal era. O que eu andei a semear é isso que eu estou a colher agora. Se eu quiser no futuro ter uma colheita melhor, tem que começar agora a semear diferente. Esta é forte, não é? É muito simples. É muito simples, mas muito poderoso. Porque a pessoa está habituada, ela sabe que isto é verdade. Crentes e descrentes. Mas as manias. Então, Deus diz, em relação ao dinheiro, é assim que funciona. Por isso é que Deus instituiu os dízimos e as ofertas. Não é para nos tirar dinheiro, Deus não precisa de dinheiro para nada. É para Deus multiplicar aquilo que colocamos nas mãos dele. Por isso Jesus disse em Lucas 6:38, dai, ser-vos dado. Jesus não disse, ora que Deus te tal. Não, ele disse, dai, ser-vos dado. Ser-vos dado como? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus nos quer fazer prosperar. Com a medida com que medirdes, é com essa que Deus te vai medir. Tu queres ter um extra? Queres ter uma coisa que as tuas finanças não são capazes? O teu salário, o teu nível de vida, semeia extra, vais escolher extra. É impressionantemente fácil, mas é assim. As pessoas estão habituadas a pensar o contrário. Estão a pensar em termos religiosos, com mesinhas, velinhas, está a ver? Oh, e depois assim, oh Deus, estou muito aflito. Como se Deus dissesse, se não contas, como é que eu ia descobrir que estavas aflito? Você acha que Deus não sabe tudo? Ele sabe tudo. Escusa estar a dizer o que é que você tem, que ele já sabe. Não. Oh Deus, dá-me dinheiro. Não vai acontecer nada, porque dinheiro não vem por orar, não vem por pedir, só vem por semear. E agora sim podemos ir para 2 de Coríntios 9, quelque chose. 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Eu gostava que fosse ao contrário. O que semeia quase nada, esse é que colhia muito. Também eu. Mas aí não diz isso. Não, diz exatamente o contrário, que o que semeia pouco, pouco também vai colher, e o que semeia muito, muito também vai colher. Pois. E depois diz, com que atitude é que devemos ter? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Pois, chatista, tem que dar, porque senão Deus não vai dar de volta, que maçada. Isso é um bocado perigoso. Não, nós devemos dar por amor a Jesus, como vimos há um bocadinho, por amor ao Evangelho, quer dizer, à obra. Se eu amo a obra de Deus, eu vou dar o máximo possível. Eu uma vez estava em Angola, em Luanda, e havia um engenheiro cubano. Começou a ir à igreja. E como ele vivia lá, ele já conhecia os usos e costumes angolanos. Um dia ele disse assim para mim, Sr. Apóstolo, esta malta está aí, diz que ama a Jesus, mas ama mais ou menos. Isso é assim. Por que é que você diz isso? Eu sou cubano e, portanto, estamos debaixo de uma pressão dos americanos. Sofremos muito. Não podemos exportar nem importar. Então, muita gente, como eu já fiz, e colegas e familiares, tem que ir para o estrangeiro, por exemplo, para as pescas, 6 meses, 9 meses, ou para as obras, então ganham muito dinheiro, comparado com o dinheiro cubano. E uma parte é para a família, mas a maior parte é para o partido. Se você dava dinheiro... claro! Mas porquê que você dava dinheiro para o partido? Então, a gente não quer ser engolidos pelos americanos. Como é que o governo vai substituir, aguentar ataques e fazer...
E ele diz, por isso é que eu digo, se eu era assim, os meus amigos são assim, podem estar meses a trabalhar duro para dar, sim, para a família, mas também para o partido, porque é que agora que nós temos Jesus, não damos o máximo possível para Jesus? É porque amamos só assim. Eu achei que aquele homem tinha mesmo sabedoria. Eu achei que ele falou muito bem. Né? Então, para dizer mais uma vez, dentro de instantes eu vou dar uma oportunidade de você semear. E o time vai tocar um hino alusivo. Mas ouça o que eu estou aqui a ensinar hoje. Servir a Deus com alegria, com amor a Deus, com amor ao plano de Deus, que é o Evangelho, aos alvos de Deus. Não estou a falar do meu alvo, é o alvo dele. Isso abre as janelas dos céus. Faz com que as suas sementes produzam 100 vezes tanto. Vamos supor que um empresário dava 1000 euros nesta semana. Deus vai dar 100 mil. Eu já vi isso acontecer, não é uma, nem duas, nem três, muitas vezes. Uma vez, sou homem de histórias, estávamos em Joanesburgo. E então, na cidade de... Como é que se chama a capital? Ao lado de Joanesburgo, como é que se chama aquilo? Pretória. Nós temos uma igreja, ainda hoje temos uma igreja muito boa, e um pastor, um bom homem de Deus, disse assim ao nosso bispo, vocês usem as nossas instalações, porque vocês são muito mais do que nós, somos irmãos em Cristo, vocês andam à procura de instalações. E claro, eu disse, ok. Depois, um dia, eu fui lá e ele pediu para eu conhecer, gostei muito de conhecer, claro, agradeci, e ele estava emocionado porque o nosso povo era alegre, vencia, etc. Então, ele disse, eu ouvi grandes coisas que se passam em Angola, você não me quer levar lá um dia? Eu disse, está bem. Até foi no nosso avião. E cheguei lá e havia uma multidão, como eu não tinha visto, chorava. Depois houve um jantar de homens de negócios e na altura só havia um hotel de 5 estrelas, realmente bom, e que tinha um serviço de jantares fantástico. E nós estávamos lá. E toda a gente veio aplautada e ele lá estava a chorar. Como é possível? Uma igreja assim, tão bonita, tão próspera, e todos cantando. E depois eu lá dei a palavra de fé e não sei o que mais e tal, e disse agora, quem quiser semear para os seus alvos financeiros, vocês são empresários, veio todo mundo cantando, e ele a ver, eram notas assim de dólar, não é? Uns deram 5 mil, 50 mil, e ele a ver, e no dia seguinte ele chorava, como é que você faz para que as pessoas venham tão contentes e tanto dinheiro? Porquê é que eles vêm? Porquê é que eles fazem isso? Eu disse, meu irmão, da última vez que eles me pediram para fazer uma reunião destas e eles semearam, funcionou. Eles funcionou, claro. Eles semearam para os seus projetos financeiros, Deus os fez prosperar e eles não compram a crédito. Em Angola não há crédito. Claro. Eles têm que ir levar cash para Portugal, para o Brasil, para a China e, portanto, funciona. Para dizer que a gente sabia este segredo. E que, portanto, muita gente ao longo dos anos tem prosperado. E a grande maioria dessas pessoas que prosperam nunca mais esquece de Deus. E semeiam, ensinam os seus filhos nos bons caminhos. E é isso que você também vai fazer. Então, hoje mesmo você decida no seu coração ser um grande ajudador de Deus. Não é só com as finanças, mas em tudo que você puder. E vai ver como as portas do céu realmente se abrem. Você vai ver que não importa as circunstâncias, Covid, etc., Deus vai pegar em si e vai levantá-lo. Deus vai usar-se de si. Deus vai confiar mais riquezas, mais posição social. Isso é outra história. Hoje, eu já não vou falar mais de testemunhos. Pessoas que viram primeiros ministros, secretários de Estado, etc, etc, porque estão na igreja e têm a motivação certa. E Deus pega nessas e as promove, porque sabe que ela quer o bem do povo, o bem da igreja. E eu tenho a certeza que é isso que você também quer. Então, prepare a sua semente, a sua oferta, veja como é que você pode participar e, enquanto isso, o time vai tocar uma música de fé. O reino de Deus é como se um homem
lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Então, Cristian, Sim. estás aqui? Eu estou aqui. Ah, Não me chamaste? eu chamei-te. Ah, ok. O vale é que o Pedro me está a ajudar. Pois, então. E agora, o que é que vamos fazer? Agora deixamos lá o Pedro, ele continua, ele está a fazer as coisas muito bem. Eu vou-me sentar na cadeira vermelha. Muito bem. Estenda o seu braço sobre mim para receber a unção de Deus para a área financeira. Senhor Jesus, te louvo. Tu és um Deus maravilhoso, o El Shaddai, o Deus da prosperidade, da bênção. Te agradeço por nos ensinares os teus grandes segredos que funcionam. E assim eu declaro com fé que não só a igreja está a prosperar, como nunca, para irmos mais longe, mais países, etc. Mas também os membros da igreja estão a prosperar nos seus empregos, a reforma, os homens e mulheres de negócios estão a crescer e todos aqueles que estão em direto connosco, estão a participar destas regras e leis de Deus, também eles estão a prosperar. E para ti, mais ninguém, Jesus, toda a glória e toda a honra. Tu és o autor das bênçãos. Tu és aquele que faz-nos prosperar. Amém e amém. Do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Muito bem, muito bem, muito bem. Então agora vamos falar, continuamos a falar sobre fé. E o título, pois eu estava a olhar para a Ruth, mas enganei-me. Estava a pensar a ver um bolo de amêndoa. Estou a brincar. Agora estou a ver uma Argentina. É que elas são? Emily. Evelyn. Muito bem. Então, hoje, agora eu vou ensinar de fé e o título deste pequeno estudozinho chama-se Ore a solução e não o problema. Ore a solução e não o problema. Estou a dar assim um intervalo para isto assentar. Ore a solução e não o problema. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a maior parte das pessoas faz ao contrário. Ora o problema e não faz nada acerca da solução. As pessoas são assim, ó Deus, tu sabes que eu estou muito doente, oh, aleluia, mas ó Deus, se puderes, faz qualquer coisa. E isso
é muito mal. Dá muitos maus resultados. Por quê? Porque a lei de semear para colher funciona mesmo quando nós estamos a orar. Está a ver? Quando você está a orar, você está a falar. E você devia falar à maneira de Deus. E você nunca vê Deus a dizer, ai, coitadinho desta pessoa, está muito mal. É por isso que é muito bom ler a Bíblia e ver como é que Jesus fez quando estava diante de uma situação incrivelmente má. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha de Jairo já tinha morrido. Ele tinha ido pedir ajuda a Jesus, e Jesus disse, está bem, eu vou lá à tua casa. Mas a meio caminho disseram, olha, já não há nada a fazer, a miúda já morreu. E Jesus disse assim, Jairo, não temas, então somente crê. E Jesus continuou até que chegou lá à casa. Chegou lá à casa, toda a gente estava a chorar. E o que é que Jesus não fez? Ele não orou. Ele não orou como nós. Nem orou, e muito menos orou à nossa maneira. Oh Deus, Pai, tu sabes que eu sou o grande Jesus. Coitadinha da menina que morre. Mas se tu fazes qualquer coisa, oh Deus, aleluia. Não. Ele não falou o problema. Ele nem orou. Ele usou a lei de semear para colher. Então, até a oração se baseia naquela lei cardinal de Deus. É a lei cardinal porque, assim, através desta lei de semear para colher, tudo no reino de Deus, Marcos 4:26, funciona a semelhança do agricultor, ela funciona em tudo, 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 tudo. Por isso Jesus também diz, tudo no reino de Deus. Tudo. Funciona desta maneira. Então, como é que Jesus fez? Perante uma situação gravíssima. Ele não falou o problema, não orou o problema, ele falou a solução. E disse, a menina apenas dorme. Claro, as pessoas do mundo riram-se dele, um parvinho, um palerma, uma brincadeira sem gosto nenhum. Então estamos aqui todos tristes, agora está a dizer que a menina está a dormir. Mas Jesus falou, semeou o que queria colher. Chegou depois ao pé da menina, estava morta, e disse, levanta-te. E ela se levantou. Impressionante. Vamos sentar. Então, como é que uma pessoa deve fazer quando é confrontada com um problema, com um problema de saúde? Em vez de dizer assim, alô tia, alô mãe, oh, estou muito mal, tu nem sabes. E a mãe e a tia vai falar à vizinha, oh vizinha, a minha filha está muito mal, o médico tem um cancro, pois, e a vizinha, pois, o cancro é muito mal, coitadinha da tua filha, se calhar vai morrer já amanhã. E agora tem uma data de pessoas a semear ervas daninhas terríveis. É por isso que eu ensino, cala a boca. Não fales nada a ninguém acerca do teu problema, porque eles vão espalhar o problema. Vão semear problema. E você vai colher boa medida, recalcada, sacudida. Então o que é que eu posso fazer, apóstolo? Você pode falar o que Deus fala acerca de ti. E dizer, por exemplo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou um filho de Deus, sou mais vencedor. E, portanto, Jesus já pagou na cruz por todas as minhas dores e enfermidades, e se Ele já pagou, está pago. Eu, portanto, pedi oração ao apóstolo, já estou curado. Quer eu sinta, quer não, quer eu veja, quer não, porque eu não ando pelas vistas, eu ando pela fé. Sou como os pilotos, estão no meio de uma nuvem, não veem nada, sentem que o avião está não sei para onde, mas eles olham para os instrumentos e vão, e tudo corre bem. Eu ando pela fé, pelos instrumentos de Deus, pela Bíblia. É isso. Está a ver? É assim. Mas já viu que isto é muito diferente das pessoas. E nós temos muitos exemplos de pessoas que,
quando foram atacadas com problemas atrozes, se lembraram desta palavra, porque estão sempre a ouvir a palavra, não é uma pessoa que só vem à igreja de vez em quando, e puseram a palavra de Deus em funcionamento e venceram. Venceram as coisas mais impressionantes que você possa imaginar. Cancros, pessoas que estavam na falência, casamentos que estavam já na... Enfim, porque há poder nas suas palavras. Está a ver? É a lei de Deus. Está a ver? É o que está aqui no livro. Uma vez Jesus já encontrou a história de Lázaro? Então conte lá a história de Lázaro. João 11. João 11. Então, as irmãs de Lázaro tinham mandado uma mensagem a Jesus, ele estava a pregar noutro sítio, que o Lázaro estava enfermo. No versículo 3, mandaram-lhe, depois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, depois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha o que Jesus disse. Na verdade, Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. Mas Jesus falou, ele dorme e eu vou despertá-lo do sono. Jesus não falou o problema, não ora o problema, ora a solução. É impressionante, não é? Continuemos. Disseram, pois, os seus discípulos, que não estavam a perceber nada disso, Senhor, se dormes, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. E fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Agora, eu quando estou a ler estas histórias, eu imagino Jesus assim, já um bocado chateado. Estou farto de vos ensinar, pá. Já fiz as coisas à vossa frente e continuamos na mesma. Lázaro está morto, mas eu vou-lhe dar vida e ainda não perceberam. Não é? Ele era assim? Sim. E é muito engraçado aqui o versículo 16. Não. Porque disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, que era aquele apóstolo que era um problema, era da fé zero, não é? Aos condiscípulos, aos colegas, vamos nós também para morrermos com ele. Que disparate. Yeah. Olha, já vos disse, ele morreu, vou dar vida. Ai, senhor, então vamos todos juntos, vamos todos morrer. É que é mais era mesmo... Sim, era difícil, era complicado. Quer dizer que há esperança para mim. Chegando depois, Jesus achou até que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, então, Jesus fez de propósito. Yeah. Porque ao 4º dia é humanamente impossível trazer a pessoa da coma. Porque os órgãos pararam mesmo de vez e começam-se a degradar. Mesmo a estragar, a apodrecer. Bichos começam a comer a carne. já tem decomposição o Tem corpo. decomposição. Então Jesus fez de propósito. 4 dias. Vai, mais. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro de Maria, porém ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, e por aí fora. Pois, é o caso das pessoas que dizem, eu sei que um dia Deus me vai curar, eu sei que um dia que vai ser bom, quando chegar ao céu que vai ser. É sempre amanhã. Amanhã fia-se, hoje não. Sabe essa história? Do amanhã fia-se. Amanhã fia-se, sim. Quem é que sabe essa história? Tu sabes essa história? Mais ou menos. Evelyn, conhece a história do amanhã fia-se? Anda cá a contar. É uma história muito engraçada que tem a ver com fé. Então, Evelyn. Fala, Evelyn. Hola. Olá. Que tal? Muy bien. Então, habla. Hablo. ¿Qué? A história... Sí. A história se trata de um senhor que queria comprar um carro novo
e foram com a mulher, muito contente, tique, 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 vamos comprar o carro. Quando chegaram na loja, foram a dizer ao senhor, vamos comprar um carro, pronto. Só que atrás nas costas do senhor tinha um cartel, Cartão. uma placa. Uma placa. Uma placa a dizer, amanhã fia-se, hoje não. Então disse ao senhor, não faz mal, amanhã voltamos. Então foram embora. Ele não tinha dinheiro cash. Claro, não tinham dinheiro, então queriam comprar o Pagar carro fiado. aos poucos. Sim, as Os prestações. brasileiros dizem a perder de vista. Quer dizer, paga agora, amanhã já não aparece. Vai. Então, não foram embora e voltaram no outro dia. E dizia a mesma coisa. Amanhã fias. Amanhã fia-se, hoje não. E nunca conseguiram comprar o carro. Pois, porque quando chega amanhã, é outra vez amanhã. É amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã. Muito bem, sim senhora Evelyn. Então, para dizer o quê? Que muitas vezes o crente é assim. No coração, mesmo que ele não diga, ele pensa, eu sei que um dia Deus vai me curar. Agora temos a Samara, está-se a rir na casa, Samara. Ela também quer dizer qualquer coisa. O que é que tu queres dizer? Nada. A Evelyn agradeceu por eu lhe ter dito placa. Foi só isso. Ela fala bem português. Fala. Ainda fala melhor espanhol. Acredito que Minha sim. filha, quem é a tua mãe? É a tua esposa. É isso. Sim. Então, estamos a falar de fé e há segredos que, a brincar, eu faço de propósito porque depois você vai se lembrar. Há pessoas que vão pedir oração e no íntimo pensam assim, eu sei que um dia Deus vai me curar. Eu posso só por mim todos os dias. Deus o ouça. E a oração da fé não é assim. Eu tenho que acreditar, eu recebo hoje a minha cura. Porque Jesus já comprou, já pagou. Bem, continuemos. E depois? Então, depois, não sei se o apóstolo quer que eu... Não, me diga só mais lá para o final. Portanto, o Lázaro estava morto, elas vinham com conversas religiosas, mas ele estava morto e ao fim do quarto dia ele foi lá ao pé de Lázaro. E depois? E depois, no versículo 38, diz assim, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, lhe disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligadas com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Então, nós vemos aqui uma história, como eu costumo dizer, quando nós lemos uma história destas, nós temos que pensar assim, que leis de Deus estão aqui envolvidas? Que leis é que estão aqui envolvidas? Muitas leis. Uma delas é aquilo que eu já falei, que é, Jesus não falou, coitadinho, ele está morto. Não, ele não orou, Deus, coitadinho do Lázaro, faz qualquer coisa, olha que eu sou o Jesus. Não, ele falou, semeou o que queria colher. Podíamos dizer, não ores o problema, ora a solução. Eu, muitas vezes, se você reparar, eu digo assim, graças te dou, Senhor, que a tua palavra é verdadeira, portanto, pelas tuas pisaduras, estas pessoas estão a ficar curadas agora mesmo. O que é que eu estou a dizer? É a mesma coisa. Graças te dou, Senhor, porque todas as pessoas estão a ser abençoadas financeiramente, porque a tua palavra diz. É a minha oração. Eu estou a falar a solução, que é a palavra de Deus, e não o problema. Se Jesus aparecesse em pessoa, à frente de uma pessoa que está a morrer em coma, Jesus não ia dizer, coitadinho, estás mesmo muito mal, mas pronto, eu vou ver o que é que fazes, aleluia. Não, ele ia dizer assim, olha, quanto a mim, tu já estás curado. Deus falou para o Abraão que não podia ter filhos,
e depois foi obrigando a fazer certas coisas, e a certa altura, já tinha passado tantos anos, ele não conseguia ter filhos, embora que Deus tivesse prometido. Deus disse assim: quanto a mim, tu já és o pai de muitas nações. Quanto a mim, a tua mulher já é princesa, mãe de muitas nações. O que é que Deus fez? Chamou as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz em Romanos, é Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Certo? Certo. Agora, vemos outra coisa aqui, que é, Jesus queria demonstrar que Ele é o Todo-Poderoso. Então, deixou que o Lázaro tivesse morrido, sem mínima hipótese de como é que se diz? De ressuscitar. Para que ninguém viesse com conversas e com dúvidas. E isso me diz outra coisa também. É que para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. E enquanto uma pessoa não entender isto, vai ser difícil, porque a pessoa se acha muito importante, se acha muitas vezes o centro do mundo, acha tantos achos, se sente tão forte. Mas por isso é que Provérbios 3 diz uma coisa que para mim é muito, muito importante. Diz aqui, capítulo 3, Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te agarres, não te estribes ao teu próprio entendimento. Ou seja, não te agarres ao que tu sabes. O que tu sabes não é quase nada. E mesmo assim, o que tu sabes, metade é mentira. É mentira. A pessoa está ali agarrada a ver as notícias. Mais de metade daquilo é mentira. Agora está aí uma polémica, um nojo de caramba. O primeiro-ministro destituiu o presidente do Tribunal de Contas, alegando que é normal, ouça, não é nada normal, é crime contra a Constituição. Os tribunais são independentes. Independentes. E, portanto, e o Tribunal de Contas é para fiscalizar as contas do Estado. Então é o árbitro. Então ele é que manda no árbitro. Faz lembrar o Pinto da Costa e o não sei o que mais, que, segundo dizem, não é? E ele está a ver, ajuda os árbitros para arbitrarem como deve ser. Então você ouve essa notícia, é tudo mentira. E Deus está a dizer, não te agarres aos teus pensamentos, porque muitos deles são mentira. Portanto, reconheça Deus em todos os seus caminhos, a ver? E Ele vai endireitar as tuas veredas. Para lembrar, eu já contei, aquela vez que a minha mulher teve que ir a uma igreja e fez tudo certinho para eu fazer a massa de esparguete. Mas não sei o que é que aconteceu, que eu também fiz tudo certinho. Aquilo ficou uma papa, uma coisa horrorosa. O esparguete estava todo colado uns aos outros. E assim é a vida de muita gente. A paciência que Deus tem de separar os fios um por um para aquilo ficar minimamente jeitoso. É isso que está aqui a dizer. Bem, então agora, você ouviu a palavra de Deus, agora eu vou para aqui para orar por si. E lembre-se, fé é uma força que vai trazer até si a sua saúde, a resposta aos seus pedidos. E tudo que você tem que acreditar é que Deus existe, vai responder agora, vai colocar a unção, o poder de Deus agora, é a semente que vai ser colocada dentro de si, e você só tem que receber, mais nada. Não é pedir nem chorar. E depois disso você tem que falar, glória a Deus, já estou curado. Quer sinta, quer não. Tem que falar as coisas que ainda não são como se já fossem. Aleluia. Tenho aqui muitos pedidos, mas eu quero exortar você a estender o seu braço sobre mim, fazer esta oração, e aqui no estúdio ajuda-me também, diga comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu por mim, lá na cruz, para me salvar, curar, libertar, abrir um caminho onde não há caminho. E por isso eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a minha libertação. Eu recebo agora a resposta à minha oração. Amém. Senhor Jesus, a partir de agora, eu acredito o teu poder,
A tua semente está dentro de mim, da minha vida, está a crescer dia e noite, eu não sei como, e vai dar frutos. E para ti, glória a Deus, amém e amém. Aleluia. Vamos cantar um hino que diz somente crer. É tudo que você precisa, somente crer. Não há nada. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Eu quero exortar vocês que estão a ver-nos pela primeira vez ou pelas primeiras vezes a estudar este livro. Ele existe em formato de papel nas igrejas ou formato digital na igreja e na internet. E como eu já tenho dito tantas vezes, se você genuinamente não tem dinheiro para comprar, não há problema nenhum, a gente não tem negócios. A gente oferece que a gente sabe, ninguém vai à igreja para roubar a igreja nem a Deus. Mas por que este livro? Porque há muita gente que, sem querer, está a ofender a Deus. Né? Anda nos caminhos da bruxaria, anda nos caminhos da idolatria. Deus detesta a idolatria. O primeiro dos 10 mandamentos diz para não fazer imagens, não cantar a santos nem a virgem. Diz explicitamente não fazer procissões e as pessoas, porque são levadas ao engano, fazem e aborrecem a Deus. E mesmo quando parece que estão curadas, a doença a seguir vem pior que nunca. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Se ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia. Você abriu o seu coração e começar a andar com Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus o Pai, exceto por mim. Não há outro nome pelo qual pode haver salvação. E mesmo que, conforme o apóstolo Paulo disse, aparecesse um anjo, é? A dizer qualquer outra coisa contrária à Bíblia, ele é falso, é maldito. E, portanto, não vá atrás disso, vá atrás daquilo que a Bíblia diz. E, portanto, se você disser, não, é isso, eu quero mudar de vida, eu quero passar a andar com Deus, eu quero entregar a vida a Jesus. Baixe a sua cabeça com respeito a Deus. Feche os olhos e faça esta oração, e aqui ajudam-me também. E digam assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar, derramou o seu sangue lá na cruz para pagar os meus pecados. Eu admito, eu também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Bem, um grande abraço, até amanhã. Você telefona para esses números que estão aí assim, para pedir aconselhamento ou pedir ajuda. E amanhã nós continuamos a falar a palavra da fé e você vai vencer. Porque Ele vive, você pode crer que amanhã vai ser bom. Tchau, tchau, Deus abençoe.